E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar dessa barraca aqui, que é a Nature Hike Spider para uma pessoa. Também conhecida equivocadamente no Brasil como Nature Hike Cycling. Se você estiver pensando em comprar essa barraca, veja esse vídeo inteiro, porque eu vou falar das qualidades e principalmente dos defeitos dessa barraca aqui. Afinal, esse canal não é patrocinado, eu paguei R$ 626 nessa barraca há um mês atrás, e se eu tiver algo a reclamar, eu vou reclamar mesmo. Se após esse vídeo você ainda quiser comprar essa barraca, você pode me ajudar comprando pelo link aqui da descrição do canal. Mas vamos lá, para começar eu vou explicar por que algumas pessoas chamam essa barraca de Cycling se o nome dela é Spider. Isso se deve ao fato de que o nome Spider não está escrito no título do anúncio dessa barraca na loja oficial da Nature Hike. A única coisa que está escrito lá é Cycling Tent, que significa barraca de ciclismo, que eu inclusive acho um pouco estranho, porque essa barraca não tem nenhuma característica que torne ela especial ou específica para viagens de bicicleta. Agora falando dos aspectos técnicos dessa barraca. Essa barraca aqui está sendo vendida em dois modelos. O modelo 3 estações, que é esse aqui, convencional, e o modelo 4 estações, que vem com saias de neve embaixo da barraca. Mas é importante ressaltar que saias de neve só são úteis para quem acampa sob nevasca, ou seja, situações em que há um grande acúmulo de neve. Se você vai acampar no inverno do sul do Brasil ou no verão patagônico, não existe necessidade de se comprar uma barraca com saias de neve. Outra coisa a se considerar é que essa barraca está disponível em dois tecidos diferentes. É o poliéster 210T, que é mais barato, mas eu não acho que compensa porque é bem mais pesado, e o nylon 20D, que é esse tecido aqui, que é mais caro, porém é mais leve. O nylon 20D está presente no sobreteto e no chão do quarto dessa barraca, e ele garante uma coluna d'água de 3.000 milímetros, que é suficiente para chuvas bem fortes. Além disso, a costura desses tecidos é totalmente selada, então a água não vai penetrar pelas costuras. As paredes do quarto são totalmente teladas, então elas garantem uma boa ventilação. As varetas são de alumínio, então elas são relativamente leves e bem resistentes. Já as estacas, que também são de alumínio, eu considero um ponto fraco dessa barraca, já que elas são bem mais pesadas do que as estacas em Y que vem nas outras barracas da Nature Hike. E apesar dessas estacas serem mais grossas e mais pesadas, elas entortam com bastante facilidade. Já passou da hora da fabricante trocar essas estacas aqui, mas no momento esse é um problema que você só vai conseguir resolver comprando estacas mais leves. Como eu odeio ter que gastar mais dinheiro para corrigir um erro da fabricante, eu considero esse um ponto negativo dessa barraca aqui. Mas pelo menos é um problema solucionável. Então eu vou deixar links para estacas mais leves aqui na descrição do vídeo. Falando em peso, eu não chamaria essa barraca de ultra leve, mas ela definitivamente é bem mais leve do que as concorrentes que estão sendo vendidas aqui no mercado brasileiro. O peso total dela é de 1,4 kg, mas você pode reduzir aproximadamente 60 gramas removendo as bolsas dela e 42 gramas tirando as duas cordinhas de vento e as suas respectivas estacas, totalizando assim 1,3 kg. Agora, se além disso você ainda trocar essas estacas aqui pelo modelo em Y da Nature Hike, você vai ter uma redução de mais 30 gramas, fazendo com que o peso total caia para 1,270 kg. E se você trocar pelas estacas de titânio da Nature Hike, você vai ter uma redução ainda maior de 54 gramas, totalizando então 1,246 kg. Agora falando do peso individual de cada parte dessa barraca, o sobreteto pesa 347 gramas, o quarto pesa 478 gramas, as varetas pesam 398 gramas, as cordinhas de vento pesam juntas 14 gramas e cada uma das 8 estacas pesa 14 gramas. Já o footprint, que eu não incluí no peso total por ser um acessório opcional, pesa 234 gramas. Na minha opinião, o peso dessa barraca é excelente se comparado ao peso das barracas concorrentes que nós encontramos no Brasil,
porque a maioria delas pesa na faixa de 2 kg. A montagem dessa barraca é bem fácil e lembra muito a montagem da Monga. Basta você armar as varetas, encaixá-las no canto do quarto, depois elevar o quarto prendendo seus ganchinhos nas varetas e para finalizar você cobre a barraca com o sobreteto, amarra as fitinhas dele na vareta e ajusta as cordinhas de ancoragem para ficar mais firme. Se você for usar o footprint, basta você colocá-lo embaixo do quarto antes da montagem. Eu particularmente só levo o footprint quando eu vou acampar de carro ou quando eu vou acampar em terrenos rochosos que podem danificar o fundo da barraca. O sobreteto possui uma porta dupla que pode ser aberta tanto para a esquerda quanto para a direita, ou para os dois lados ao mesmo tempo. Como em todas as barracas, você pode prender as portas abertas, garantindo uma boa ventilação e uma ampla vista da paisagem, caso isso seja desejado. Além disso, o fato da porta ficar ao lado do corpo pode agradar pessoas que sentem claustrofobia em barracas cuja porta fica atrás da cabeça. A área de avanço, que é esse espaço aqui, possui 60 centímetros no seu ponto mais largo, então ela comporta uma mochila, um par de tênis, algumas coisas pequenas a mais. Eu só não considero essa área segura para cozinhar, porque a porta ela fica muito inclinada e pode acabar ficando muito próxima do fogareiro. Como esse tipo de material aqui é inflamável, pode ser bastante perigoso cozinhar nesse espaço aqui com as duas portas fechadas. Na cabeceira tem uma janela para melhorar a ventilação e reduzir o risco de condensação. Ela pode ser aberta ou fechada por um sistema de velcro. Na minha opinião, essa barraca resiste melhor aos ventos laterais do que a Cloud Up, porque ela possui um vão maior entre o tecido do quarto e o do sobreteto nessas partes que são maiores e mais suscetíveis à força do vento. Porém, infelizmente, o mesmo não pode ser dito da cabeceira dessa barraca, já que aqui, logo abaixo da janela, o vão entre o tecido do sobreteto e do quarto é de apenas 2 centímetros. E para piorar, o tecido do sobreteto nesse lado aqui é muito frouxo e fica encostando no quarto se estiver batendo um vento muito forte ou alguma coisa empurrando de leve. Mesmo que você estique as cordinhas de ajuste ao máximo. Isso pode parecer um defeito insignificante, mas pode ser bastante incômodo caso ocorra condensação dentro da barraca. Afinal, se o sobreteto úmido encostar no tecido do quarto, ele vai transferir a umidade para dentro e provavelmente vai molhar a ponta do seu saco de dormir ou do seu travesseiro. Existem duas maneiras improvisadas de resolver esse problema. Uma delas é você soltar um dos ganchinhos do quarto da barraca. Dessa forma você vai conseguir aumentar consideravelmente o vão entre o sobreteto e o quarto e não vai perder espaço interno. A segunda maneira é você colocar algum objeto entre o sobreteto e o quarto para aumentar esse vão. Eu particularmente prefiro simplesmente soltar esse ganchinho aqui. Eu fiquei bastante decepcionado com esse detalhe da barraca, porque afinal esse mesmo problema não ocorre em nenhum dos outros 3 lados dessa barraca. Eu não consigo entender por que a fabricante vacilou só aqui na cabeceira. Essa barraca é um dos modelos mais antigos da Nature Hike, então eu acho absurdo que até hoje eles não tenham corrigido isso. Bastaria ela aumentar o comprimento desses ganchinhos do quarto para o quarto ficar um pouquinho mais para dentro, ou colocar um ponto de ancoragem a mais ali no sobreteto para esticar mais o tecido e afastar ele do quarto. Eu só não considero esse problema tão sério, porque como eu falei, existem duas maneiras relativamente simples de se resolver. Agora falando do quarto. A porta do quarto é bem ampla, como vocês podem ver. Isso com certeza vai agradar aquelas pessoas que têm dificuldade para entrar e sair da barraca. Ela também pode ser presa aqui na lateral. Ao lado esquerdo da porta tem um bolsinho na parede, onde você pode guardar um celular, óculos, enfim, objetos pequenos. No teto do quarto tem um gancho onde você pode pendurar uma luminária, os seus óculos, enfim. E uma das maiores qualidades dessa barraca é o espaço interno do quarto, que é de 2,5 metros de comprimento por 95 centímetros de largura e 1 metro de altura.
Esse espaço é suficiente para uma pessoa de até 1,85 m de altura dormir, e essa altura é o suficiente para a pessoa ficar sentada sem bater a cabeça no teto do quarto. Em situações de emergência é possível colocar 2 pessoas aqui dentro, porque a largura dela definitivamente é suficiente, apesar de não ficar muito confortável e provavelmente ficar bem quente. Eu não considero essa barraca adequada para pessoas com mais de 1,85 m de altura. Afinal, além da sua altura, você deve considerar também o volume do seu saco de dormir e do seu travesseiro, que vão agregar alguns centímetros e podem fazer com que você acabe encostando na parede dos pés ou da cabeceira do quarto e faça com que eles fiquem ainda mais próximos do sobreteto. Como eu falei, no caso dessa barraca, o vão entre sobreteto e quarto na cabeceira é um pouco pequeno. A minha conclusão é que eu gostei dessa barraca, apesar de ter ficado um pouco decepcionado com as estacas e com essa questão do vão entre sobreteto e quarto na cabeceira. Eu considero que esses 2 inconvenientes são bem fáceis de se solucionar, então eu acho que a barraca ainda vale a pena. Até porque os concorrentes dessa barraca no mercado nacional também não são perfeitas e a maioria delas é bastante inferior. No final, a sua escolha entre essas barracas provavelmente vai se basear em pequenos detalhes que são preferências pessoais suas. Eu ainda não decidi se vou ficar com essa barraca ou a CloudUp, mas quando eu decidir, eu vou colocar uma delas à venda e provavelmente vou anunciar aqui no canal. Então, se você quiser comprar uma barraca de mim, fique de olho. Galera, por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Valeu e até a próxima.